Graças a Deus, queridos. O que eu estava falando? São Silvestre. Irmãos, olha, tem um pessoal lá que se esforça para correr, treina o ano todinho, a fim de conseguir vitória naquela corrida. Mas tem uns que só vão para molecagem mesmo, não sei se já viram. Eles se vestem de Chapolin, de Batman. Tem uns que vão com os cartazes, vão com as faixas. Pode ter certeza, esse pessoal bem aí não chega no final não. Eles não vão estar na linha de chegada não. Eles só vão mesmo para bagunça, para fazer aquele fole ali no começo da história. É incrível pensar que dentro da convivência da igreja, tem muita gente que corre porque está doido para chegar na linha de chegada. Porque quer estar lá. Mas tem gente realmente que, por enquanto, só está segurando cartaz e usando fantasia nessa corrida. A questão é que a minha oração é que eu esteja olhando para corredores, para atletas da fé, corredores da fé. Eu quero imaginar que eu estou olhando para pessoas que almejam daqui a algum tempo, em algum momento da nossa história, dos próximos dias, meses ou anos, estarmos chegando na linha de chegada. E é disso que Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3 fala. É mais fácil você entender esses 3 versículos se você pensar no que aqueles irmãos estavam sofrendo. Aqueles irmãos a quem esse livro foi escrito. Eles sustentaram grande luta e sofrimento, isso tem no capítulo 10, vocês leram isso. Em certos momentos foram transformados em espetáculo para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros momentos, aqueles irmãos se tornaram coparticipantes daqueles que estavam encarcerados. E eles aceitaram o espólio dos seus bens, porque foram retirados deles. Essa era a vida que aqueles irmãos que decidiam seguir a Cristo estavam vivendo. Acrescente isso à desonra. Não se tratava apenas do sofrimento físico, de ser preso, de ser agredido. Mas existia, para quem se convertesse naquela época, uma experiência vergonhosa dentro da sinagoga. Eles eram levados na frente de todos e eram dito de que aqueles homens, aquelas mulheres haviam rejeitado a lei de Moisés. E quando se dizia isso, então todo mundo começava a blasfemar contra aquelas pessoas, começavam a dizer coisas vergonhosas a respeito deles, como se estivessem xingando essas pessoas. E aí então eles eram expulsos das sinagogas e eles eram rejeitados pela comunidade que até então é a que eles pertenciam. Imagine viver no Império Romano e o que você tem é os amigos que você tem, as pessoas que apoiam você, é a comunidade judaica a qual você pertence. De repente você é expulso e você fica sem ninguém. Não à toa, alguns daqueles irmãos estavam dispostos a desistir. Pelo menos para não terem que passar aquela vergonha. Eles tentavam viver uma vida cristã no privado, mas publicamente eles agiam como se fossem judeus ligados à velha aliança. Imagine que assim, eles imaginavam que assim, pela fé seriam aceitos por Deus. E pelo comportamento seriam aceitos na sinagoga. A filosofia daquelas pessoas era semelhante à dos falsos mestres criticados por Paulo quando escreveu aos Gálatas. Os que desejam causar boa impressão exteriormente tentam obrigá-los a se circuncidarem. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estavam, e guarde isso, eles estavam fazendo isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Hoje, muitos homens e mulheres de Deus pregam nas ruas, nos ônibus, metrôs, praças, confrontam seus amigos, seus colegas de trabalho e do colégio, seus familiares. Quando eles desagradam a Deus
E muitas vezes, por causa disso, são chamados de loucos ou são chamados de fanáticos. Outros crentes, porém, semelhante aos irmãos a quem esse texto foi escrito, evitam fazer essas coisas para não ter que passar uma vergonha, para não ficar numa situação constrangedora. O desprezo que eles podem passar, os maus tratos que eles podem sofrer, os fazem desistir de ter que se expor tanto. E eles se cansam, porque alguns estão vivendo em situações nas quais eles de fato estão perdendo seus entes queridos, estão sendo mortos, seus pais estão sendo mortos, eles estão sendo lançados à sarjeta, expulsos de suas próprias casas, em países em que a perseguição à fé é muito mais dura. Mas pensa bem, e não é normal que eles queiram desanimar? Não é normal que você não queira passar a vergonha de alguém ficar tirando onda da sua cara porque você está falando de Jesus? Por que cargas d'água você deveria enfrentar essas coisas? Por que vale a pena toda essa grande luta e sofrimento, como diz no capítulo 10, por causa de Cristo Jesus? E a resposta do livro de Hebreus é: vale a pena, porque Cristo é mais valioso do que qualquer pessoa que você já conheceu. Vale a pena, porque a obra que Ele fez traz para você benefícios muito mais valiosos do que qualquer um dos homens pode te dar. E vale a pena, porque diversas testemunhas passaram pelo que você está passando e eles persistiram firmes na fé. Por esses 3 motivos, vale a pena continuar. Por esses 3 motivos, vale a pena persistir. Por esses 3 motivos, vale a pena pregar o Evangelho e falar de Jesus. Aproveitar a corrida no Uber e falar para o motorista a respeito do nosso Senhor. Por tudo isso, vale a pena. E é nesse contexto que a ordem vem: perseverem até o fim. E como é que eu vou fazer isso? Veja o que diz Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor fale ao nosso coração. Tenta guardar essa ideia na sua cabeça. Ela está estruturada no próximo slide. A perseverança, esse lance de você lutar e continuar. Pode passar. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. É esse. Obrigado. A perseverança que Deus quer que a gente alcance, ela é alcançada quando estamos motivados pelas testemunhas de fé, quando nos livramos dos pesos e dos pecados e quando seguimos o modelo de vida de Jesus. Repete isso comigo do jeito que está aí, por favor. A perseverança é alcançada motivado pelas testemunhas de fé, livrando-se de pesos e pecados e seguindo o modelo de Jesus. A principal declaração desses 3 versículos, ela está no final do versículo 1. O final do versículo 1, ele nos chama a correr o que o Senhor planejou até o fim. Correr o que Deus planejou até o fim. Essa é a principal ordem que você tem aqui. Na declaração do Senhor, no final do versículo 1 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, quando ele fala que corramos, não é bem uma ordem. Na verdade, é um convite que está sendo feito por quem está escrevendo a carta, porque esse verbo, obviamente você conhece o português, ele está na primeira pessoa do plural. É corramos, não é corra você, corramos nós, corra comigo. E há uma razão para que o autor escreva isso.
Ele, agora há pouco, ele havia escrito a respeito de diversas testemunhas que haviam passado por situações desafiadoras e que tinham mantido uma postura de fé diante dessas situações. Eles tinham confiado no Senhor e tinham prosseguido. Eles, eu não estou dizendo para você começar uma coisa nova que ninguém fez. Eu estou te chamando para fazer uma coisa que muita gente já está fazendo, inclusive eu. Talvez um apóstolo que escreveu essa carta ou alguém que caminhava como apóstolo. Eu já estou fazendo isso. Corra comigo. Corra comigo. É isso que ele está dizendo. E como é que, como você deve pensar nisso? Por que esse autor, ao dizer isso, traz um ânimo a mais? Você já passou ali na Raul Lopes e viu que algumas pessoas passam correndo em grupo? Os clubes de corrida. Várias pessoas me dizem assim, é melhor correr junto do que correr sozinho. Eu acho que é o mesmo raciocínio do pessoal que anda de bicicleta, que pedala. O pessoal do pedal é mais comum você ver o pessoal de bicicleta junto com um grupo. De fato, você persevera. Eu lembro quando eu era adolescente, que o Renato, não sei se ele está aqui, o Renato. Renato não veio. O Renato e o irmão dele, o Orlando, assim, eu vou passar na sua casa para a gente correr. 5 da manhã. E eu me vesti, todo bonitinho para fazer aquela corrida. E aí nós começamos a correr. A gente saiu ali do Disseu, a ideia era subir até a ladeira do Uruguai correndo, descer a João 23 correndo, descer a Avenida dos Expedicionários correndo e chegar no Disseu correndo. E eu comecei correndo com eles. Daqui a pouco o Orlando começou a correr lá na frente, lá e embora. E o Renato, fiel amigo ali do meu lado, correndo comigo. Eu disse, Renato, tu não está cansado não, né? Aí eu disse, não, pois, bom. Bora, moço, quando chegou ali na ladeira do Uruguai, eu falei para Renato, fala o seguinte, acompanhe teu irmão, ele está indo tão só, acompanhe, é mesmo, pode acompanhar, acompanhe. E eu lutei, cheguei no final da ladeira do Uruguai, quando eu fui descer a ladeira do Uruguai, o Orlando já estava chegando na Avenida dos Expedicionários para descer, e o Renato já vinha na altura do que hoje é a Polícia Federal. Eu fiquei só. Eu parei de correr. Eu vou caminhando. E assim aconteceu. É melhor você correr com alguém do seu lado. Não é bom você andar sozinho. Porque é mais fácil de você fazer aquilo que o texto diz. Correr com perseverança. Correr com perseverança. Ele sabia, o autor sabia que correr a carreira que o Senhor colocou para nós não seria fácil. Então ele diz, eu não estou chamando você a fazer sozinho, vem fazer isso comigo. É isso que ele estava dizendo para aqueles irmãos. E obviamente, se precisa perseverar, você vai passar por alguma dificuldade. E isso também me lembra uma outra corrida, agora nas Olimpíadas. Eu não sei quantos lembram disso, na Olimpíada de Atenas. A gente tinha um brasileiro correndo. O caba vinha na frente, ele vinha muito bem. Acho que é Vanderlei Cordeiro, se não estiver enganado o nome dele. Faltando 7 minutos, um padre que largou a batina, escocês. Ele entrou e partiu para cima do nosso atleta e empurrou ele. E atrapalhou ele de correr. Mas sabe, o Vanderlei, ele perdeu a liderança, com aquilo ali ele perdeu a liderança, 2 caras passaram dele e ele chegou em 3º lugar. Ele ganhou a medalha de bronze, mas alguns anos depois ele recebeu uma medalha especial, a medalha Pierre de Coubertin, dado a pessoas que se tornam exemplos de espírito olímpico. E fui curioso, porque depois conversando com ele, dando entrevistas, eu não fiquei chateado com aquilo. Eu não fiquei chateado com aquilo. Para mim, o legal foi poder encarar aquela barreira e chegar lá no final. Isso para mim foi suficiente. E eu fico pensando que nós crentes, nós não temos um tipo de corrida em que e que não está sendo proposta aqui para nós, um tipo de corrida na qual a gente precisa chegar em primeiro lugar. A gente só precisa chegar. A gente só precisa chegar.
É igual aquela corredora também de uma outra Olimpíada, nem sei se foi, não, foi bem anterior. Eu não sei quanto lembro daquela imagem, uma corredora que ela chega torta, com as últimas gotas de força, e ela, naquela hora ela já não está mais ligando qual é o tempo que vai dar no final, ela já não está mais ligando qual é a posição em que ela vai chegar. Ela só quer chegar. Ela só quer chegar. Ela só quer estar lá no final. E ela vai lutar com todas as forças minguando, mas o que tiver da última força, para ela chegar lá no final, ela vai chegar. O Senhor está dizendo através do autor da Escritura: corramos com perseverança a carreira que nos está sendo proposta. Queridos, a palavra carreira que aparece aqui não é um plano de corrida. O que nós estamos aqui não é que alguém chegou para o autor, aí mostrou o trajeto por onde queria andar. Não é isso. A palavra aqui traduzida por carreira quer dizer agonia, quer dizer luta, quer dizer força, quer dizer superação. Porque, de fato, Deus sabia que aquilo para o qual Ele estava nos chamando, quando Ele disse: entreguem suas vidas a mim, eu quero libertar vocês do pecado e eu quero salvá-los para a vida eterna. O que Deus estava fazendo, Ele já sabia que exigia um meio de viver isso, uma caminhada a ser feita que seria muito dura e que seria difícil de ser passada. E o Senhor diz: mas corra com perseverança essa luta, essa corrida cheia de luta que você tem que lutar. E ele termina chamando isso de carreira que está proposta. A palavra proposta é um verbo que quer dizer assim, que foi colocado diante de você. O verbo é passivo. Você não diz, você não apresenta uma proposta para Deus de como você quer correr a carreira. Deus é que diz para você: eu quero que você corra assim. E por que isso era importante ser dito para aqueles irmãos? Aqueles irmãos queriam criar um outro jeito de correr. Aqueles irmãos estavam cansados de serem envergonhados na plateia da sinagoga. Aqueles irmãos estavam cansados de terem que perder os seus bens, de perder seus postos de trabalho, de perder seu meio de vida. Eles não queriam mais perder dinheiro. Eles não queriam, haviam pais preocupados em como iriam sustentar seus filhos. E eles estavam cansados de baterem a porta e dizer: eu estou vendendo peixe, e ninguém querer comprar simplesmente porque eles eram crentes. Então eles elaboraram outro jeito. E se eu pudesse entregar minha vida para Jesus, mas continuar convivendo na sinagoga, fazendo o que todo mundo faz, o sacrifício e tudo mais? Eu tenho uma proposta melhor. E o Senhor está dizendo através desse autor: não tem, eu não quero a sua proposta. Eu já tenho uma proposta para você. Eu já tenho um plano de carreira para você. Eu já tenho um jeito de você viver sua vida. Qualquer pessoa que quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz, morra e siga-me. O chamado não nos permite escolher como correr. O chamado de Deus para Ele não nos permite escolher como correr. Nos permite decidir continuar até o fim. Você escolheria viver a fé sem as pessoas maltratá-lo e trair você? Você escolheria viver a fé com Deus antecipando os detalhes dos planos para você? Você escolheria que Deus fizesse tudo dar certo sem que você precisasse andar com Ele? Se você pudesse propor essa carreira, você escolheria Deus dando poderes a você para você pudesse usá-lo do jeito que você quisesse, sem ser barrado pela soberana e sábia vontade de Deus. Porém, como Abel, pessoas maltratarão você e você precisará continuar para que o sofrimento seja um testemunho de fé. Como Noé, você poderá ter que resistir a oposições durante anos e permanecer fazendo aquilo que Deus ordenou você a fazer. Como Abraão, Deus o chamará para desafios sem revelar os detalhes, e você precisará encarar cada um deles, crendo que no final você será uma bênção. Como Raabe, você precisará ter fé de que seu passado não impedirá você de ser aceito como parte do povo de Deus. Por quê? Porque essa é a proposta do Senhor. Porque Deus planejou isso. Corramos com perseverança a carreira que está proposta por Deus.
Deixa-me perguntar a você. Você recentemente tomou decisões contrárias à vontade de Deus porque não queria perder algo que considerava valioso? Você tinha uma outra proposta. Você deixou de fazer algo que Ele mandou por não conseguir ver o que você ia ganhar com isso? Você desfrutou de alegria, paz e segurança por ter pensado e agido como Deus propôs? Você é um desses que escolhe desistir? Ou é daqueles que persevera na fé e ganha o prêmio? Deixe-me que você guarde uma outra lição. O discípulo de Jesus deve estar pronto para algum nível de aflição na vida dele. Nós vivemos numa época que alguns chamam a época do hedonismo, onde o que vale é aquilo que me faz sentir bem. É isso que move aqueles que dizem, que falam em ideologia de gênero. Eles entendem que é certo um homem dizer que é mulher, porque se é isso que ela quer, é isso que ela deve fazer. A ideia do hedonismo faz com que adolescentes passem o dia dentro do quarto com um celular e um computador e não tenham relacionamentos físicos com outras pessoas. Faz com que eles olhem muito para as suas próprias vidas, mas não se engajem num projeto que envolve cuidar de gente, amar pessoas. Eles não são treinados para isso, eles não vivem assim. A geração dessa faixa etária, ela é muito mais em função de si próprias. E o máximo de contato que ela quer ter com as pessoas é virtual, porque ela quer controlar isso. Ela só quer ter contato quando ela bem quiser. E o mundo virtual permite isso. Você não ama as pessoas quando elas querem que você ame. Você ama as pessoas quando você quiser amá-las. Então você escolhe a hora que você vai ver a mensagem, você escolhe a quem você vai responder, você escolhe o que você vai responder, você escolhe como vai se expor. Sabe o que é isso? Viver em função do próprio prazer. Mas o Senhor, Ele está dizendo, o discípulo de Jesus não deveria criar uma expectativa de que sua vida vai ser um conforto, uma situação confortável. Não, é que a sua vida vai ter algum nível de agonia, algum nível de carreira, algum nível de esforço, algum nível de trabalho duro. Como vai dizer o restante, um texto mais na frente, vocês ainda não sofreram até verter o próprio sangue. Provavelmente, queridos, gostaríamos de estar vivendo essa realidade de novo céu e nova terra, em que não vai haver mais morte, não tem mais tristeza, nem choro, nem dor. E se pelos olhos da fé você olhar lá na frente, verá que esse momento vai chegar. Quando a linha de chegada estiver no horizonte, quando a faixa com aquele nome chegada no céu estiver na sua frente, você já conseguir enxergar, entenda, é ali que não vai ter mais choro, é ali que não vai haver mais morte, é ali que não vai ter mais dor. Mas a carreira, a corrida envolve dores no joelho, dores no calcanhar, dores no corpo, a energia se exaurindo de você. Isso é corrida. A caminhada da fé, queridos, é isso. E há uma certa honra. A mesma honra que fez Vanderlei perseverar até o final. A mesma honra que fez com que aquela corredora chegasse cambaleando até a chegada. Existe uma honra nisso. Alguém que é fiel ao Senhor vai dizer assim, se é necessário eu sofrer isso, eu sofrerei. Eu serei fiel ao meu Deus e correrei a carreira que Ele propôs. Você consegue admirar a luta de alguém, mesmo quando esse alguém perde? Ou para você só tem graça um jogo se o seu time for vitorioso? Você não admira o fato de que o teu jogador deu a última gota de sangue quando já estava nos últimos minutos do segundo tempo? Isso não faz você admirar? Nós deveríamos ter uma mentalidade um tanto quanto diferente daqueles que simplesmente querem ver vitórias, mas aqueles que não honram aqueles que lutam. Deveríamos ser pessoas que pensam dessa forma, porque esse é o povo de Deus. Porque esses somos nós. Nós não somos um povo que a vida está legal. Nós somos um povo que não se rende. Nós não somos um povo que não adoece, que não sofre, que não perdemos entes queridos, que não perdemos trabalho, que não temos que encarar dívidas. Nós somos esse povo. A questão é que a gente não se prostra.
Nós temos motivo para perseverar, nós temos motivo para continuar, e esse motivo é o Senhor. Esse mundo tem se tornado cada vez mais voltado para esse hedonismo, e nós precisamos declinar dessa posição e nos inclinar o nosso coração para o Senhor. Isso talvez seja notável quando você percebe alguém se sacrificando por Cristo mais do que você. Quando você olha para aquele irmão que a cada dia está visitando alguém, aquele outro que assumiu 4 pessoas para discipular, e você olha para a sua agenda, não tem ninguém para você cuidar, você não quer cuidar de ninguém, você não se importa com ninguém. Sabe, tem alguém que está fazendo isso, alguém está se sacrificando, alguém está na corrida da fé, e você está vestido fantasiado de chapolim dentro da igreja. Você está segurando faixa. Esse é você que não quer assumir discipulado. Isso é você que não quer assumir responsabilidades. Você quer a vida confortável que o mundo também quer. Ok, não precisa vir para a igreja para isso. No mundo você já tem isso. Mas, ao invés de você propor a sua carreira, aceite a carreira que Deus está propondo para você. Enfim, queridos, nós somos chamados para correr uma carreira que Deus propôs, mas a questão é como perseverar em uma proposta que Deus já está dizendo que vai me fazer sofrer. Como perseverar até o fim? E ele traz no começo do versículo a primeira resposta. Como fazer isso? E eu devo ficar motivado pelos que já perseveravam antes de mim na fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, também nós, como assim também nós? Se Abraão, se Noé, se José, se Moisés, se Raabe, se o povo de Israel diante das muralhas de Jericó, se eles perseveraram na fé, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você consegue imaginar essa cena? Você está na largada de uma corrida que parece que você está só. E você está com medo de correr. Você está sem coragem, sem ânimo para correr. Você não quer encarar ministério. Você não quer encarar os desafios da fé. Você não quer obedecer a todo preço. Você não quer, você está desanimado. E você está ali no meio de um circo, da largada de uma grande corrida. Mas de repente, apesar de imaginar que está sozinho, aliás, apesar de perceber que está sozinho, você percebe um jovem que entra pela primeira porta. É um jovem vestido de um pastor, uma roupa de pastor de cerca de 2.000 anos atrás. Por algum motivo, ou melhor, de 6.000 anos, 4.000 anos atrás, por algum motivo, você descobre que ele é Abel. Ele sobe e vai para a arquibancada e fica olhando para você. Logo depois, tem um senhor de meia idade. Ele olhando para você, sobe e vai para a arquibancada. Por algum motivo, você sabe que ele é Enoque. E assim sobe Noé, assim sobe Abraão. E aquele monte de testemunha odiando você. Olhando para você, eles dizem assim: eu sei que é difícil porque eu já passei por onde você está. Mas corra. Não cansa. Não desanima, não tenta fazer fácil. Faz o difícil. Pega duro. Encara as dores, encara a rejeição das pessoas, encara a vergonha que quiserem expor você. E daqui a pouco a plateia está enorme, de milhares e milhares de homens e mulheres de fé que na história perseveraram na fé, e ele está dizendo para você: agora é você, agora é a sua vez. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de pessoas que testemunharam, que foram testemunhas de crer em Deus, também nós temos a rodear essa turma toda. Queridos, a vida cristã exige correr ao lado de pessoas que serão, ou para quem nós seremos, testemunhas de fé. Ninguém é chamado para correr sozinho.
Ninguém foi chamado pelo Senhor para caminhar essa carreira da fé só, porque você não vai suportar. Pelo contrário, olha para o teu lado, olha para a cadeira do teu lado, olha para a arquibancada que está lá em cima, olha para a quantidade de gente aqui. Todos eles são testemunhas de fé. Esse irmão que está do teu lado é testemunha de fé. Esse irmão que está na tua frente é testemunha de fé. Quem está atrás de você é testemunha de fé. Ou você é a testemunha de fé para essas pessoas que estão à sua volta. E olha a quantidade de gente que está aqui. E Teresina está cheia de igrejas como essa, com gente que está testemunhando: eu creio no Senhor e eu não abro mão do Senhor. E Deus diz: é assim que é para correr. Ninguém é para correr em casa, ficando assistindo o culto online. Ninguém é para ficar assistindo estudo pela internet. Eu não quero ignorar o quanto que isso é útil, mas você está perdendo a melhor parte da festa. E você está deixando de cumprir uma parte que Deus diz que é para fazermos, que é corrermos juntos. Ninguém é para correr só. Ou você precisa de uma testemunha de fé ao teu lado caminhando com você, ou você precisa ser uma testemunha de fé para quem está correndo do lado de você. Mas o fato é que nós precisamos disso. Nós precisamos nos encontrar em pequenos grupos. Porque embora você possa ficar impactado pela quantidade, pela grande nuvem de testemunhas que está aqui, no pequeno grupo você consegue perceber o testemunho real de fé e mais próximo, mais vívido do que é caminhar com o Senhor. Aqui fica uma impressão. As pessoas estão levantando a Deus as mãos em louvor, em oração. As pessoas estão empolgadas com aquele agito do louvor. Mas no pequeno grupo, algumas pessoas que estão fraquejando na fé. Algumas pessoas que pecaram. E você começa a perceber, a caminhada da fé não implica dizer que todo mundo está todo o tempo fazendo o que é correto e que todo mundo está todo o tempo animado. E eu aprendo com isso no pequeno grupo. E é legal porque há uma característica de ser testemunha, de você ser útil como testemunha. Você precisa ser honesto e transparente. Você não pode fazer de conta que você está bem. Senão você não é testemunha. Acredite, mesmo quando você está mal, mesmo quando você está desanimado na fé, se você é honesto e sincero e as pessoas veem que da tua queda vem depois um erguer-se, eles vão dizer: fulano é minha testemunha de fé. Eu vi ele caindo e vi ele se levantando. E isso você vê no pequeno grupo. Isso você vê no relacionamento discipulador. Não valoriza o teu ego o suficiente para achar que você pode correr sozinho. Mas prove a alegria de correr ao lado de testemunhas de fé. Portanto, a primeira dica que Deus dá, ou o primeiro modo, a primeira medida para perseverar na fé, é estar motivado por aqueles que persistiram na fé antes de nós, por essa nuvem de testemunhas. Agora tem uma segunda medida, e a segunda medida é abandonar o legalismo e o pecado. O texto diz assim: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O verbo livrar-se que aparece aí, ele tem dois complementos: o peso e o pecado. E que peso é esse? Quando alguns intérpretes, ou talvez você mesmo, tentou interpretar a palavra peso, olhando só para esse versículo, você não tem resposta. E talvez você faça como muita gente, fica chutando para ver o que é. Mas nós precisamos pensar um pouquinho mais amplo, olhar para todo o livro de Hebreus, porque se nós fizermos isso, nós vamos perceber que aqueles irmãos, eles carregavam sobre as costas um peso que estava os cansando e os desanimando. E nós precisamos tentar descobrir no livro de Hebreus que peso era esse que eles estavam carregando e que os estavam deixando desanimar. A palavra legalismo quer dizer, em linhas mais fáceis de compreender, é aquilo que você acha que tem que fazer, que Deus não mandou você fazer para agradar a Deus. Deus te mandou fazer isso. Aí você acrescenta isso para tentar agradar a Deus mais do que Ele tinha dito, que tinha pedido para você. Deu para entender o que eu disse? Deus disse: olha, aí você diz: olha, mas tem que ser de joelho, tem que ser de madrugada. Esse tem que ser de joelho, tem que ser de madrugada, é
legalismo. Deu para entender o que eu quis dizer, irmãos? Você pode orar de joelho? Pode. De madrugada tem direito? Tem. Mas é obrigado a ser assim? Não. Se você definir que precisa ser assim, e a Bíblia não disse que tem que ser assim, então isso é legalismo. Você acrescentar e começar a fazer coisas religiosas que Deus não está querendo que você faça. Isso é legalismo. E por que que esse peso que está aqui significa legalismo? É porque em todo o livro de Hebreus, a preocupação do autor é dizer, vocês estão fazendo um monte de sacrifício, vocês estão obedecendo rituais que eu já dispensei, que não precisava mais fazer, não precisa fazer. E por que não precisa fazer? Porque quando Cristo apareceu na cruz, Ele cumpriu toda a obra que precisava ser feita. Então, não precisam mais de sacrifícios, não são necessários mais todos aqueles rituais, não precisa guardar o sábado. Acabou-se. Eu não sei se tem alguém aqui, mas vou repetir, não precisa guardar o sábado, tá? Acabou-se. Hebreus diz que o nosso sábado é o Senhor Jesus. O nosso descanso é o Senhor Jesus. E aí, vem alguém e diz assim, mas precisa guardar o sábado. Vem alguém e diz, mas nós precisamos ler todos os MSDs e depois ticar dizendo que fiz, porque senão Deus não vai se agradar de nós. Não é assim. Se você não fizer os MSDs que a igreja fez, Deus pode se agradar de você. Dependendo do motivo, porque você não pôde fazer os MSDs. Ou ter aquele tempo com o Senhor a sós. Talvez você precisou ler algum outro texto, e você conversou com seu discipulador, e você foi lá e leu. E o pastor não pode dizer assim, irmão, você vai ser excluído da comunhão da igreja, porque você não tem feito os MSDs que têm sido escritos pela igreja. Se eu disser isso é legalismo. Entendeu, irmãos? E aqueles irmãos estavam vendo isso. Qual é o problema disso? É que pesa a carreira. O Nicodemos, Argúcio Nicodemos, pregador, reverendo presbiteriano, ele disse que naquela época, e aliás tem mais gente que está confirmando isso, as mulheres não iam assistir às corridas. Alguém sabe por quê? Porque os homens corriam quase sem nada. E por que eles corriam desse jeito? É porque, obviamente, se eles estão quase sem nada, eles não têm nenhum peso que os atrapalhe de correr. Era por isso. Hoje, o pessoal que está ali na Raul Lopes usa umas cuecas. Não, as cuecas não, rapaz. Não, as cuecas. Leg. Irmãos, ó. Não, deixa para lá. Ó. Eita Deus, olha, ser pastor, ele está dizendo para aqueles irmãos, você não precisa carregar um peso ou colocar sobre os seus ombros, e nem sobre os ombros dos outros, um peso que simplesmente vai atrapalhá-los de correr. Dispensa isso. Você precisa muito mais de vida do Senhor do que cumprimento de programas. A solução... Alguém me disse uma vez, eu estou me sentindo tão mal na fé, eu queria fazer um curso. É isso mesmo que Deus está querendo, que você faça um curso para restaurar a sua fé? Você vai fazer o curso, mas naquele curso você precisa buscar o Senhor Jesus. Você precisa buscar a vida que existe nele. Você vai para o lado a lado porque você quer compreender como você pode ver um relacionamento íntimo com as outras pessoas. E você quer que enquanto o irmão está ministrando ali a própria palavra fale ao teu coração e que Cristo produza aquilo em você. Se nós perdermos de vista isso que Deus faz em nós, isso que só Deus faz em nós, a nossa corrida torna-se pesada, porque começamos a fazer as coisas simplesmente por causa dos homens e não por causa de Deus. Isso cansa. Eu sei disso porque eu sou horrível nesse negócio. Eu disse para o Senhor hoje pela manhã, eu não vou deixar, eu vou pregar sobre esse negócio, eu não vou deixar que nenhum peso me atrapalhe, mas é incrível.
Eu quase não deixo o irmão Nelson em paz. Irmão Nelson, troca a imagem lá do slide, porque a imagem não está certa. Eu cheguei no culto cansado de me preocupar com tanta coisa que não ia influenciar em tanta coisa que no culto. Mas é um troço que come a cabeça do pastor de vocês. Eu gosto das coisas tão bem organizadas, tão bem estruturadas, e eu me desgasto para fazer isso, que depois eu estou cansado. Cansado de fazer coisas que Deus não me pediu para fazer. É ruim ficar confessando, passar vergonha, confessando pecado na frente da igreja. Mas é isso que acontece. Às vezes eu fico chateado. Por que o tenor não treinou direitinho a voz dele? E nessa hora ia ficar tão lindo. Deus olha para minha cara, esse monstro, larga esse troço de mão e corre. Deixa de se preocupar com isso e corre. Corre a carreira que eu propus para você. As tuas lutas não é para serem essas. As tuas lutas é a vergonha que você vai passar por pregar o evangelho. É a rejeição das pessoas por você pregar o evangelho. É a rejeição de tuas ovelhas porque você vai dizer coisas que elas não querem ouvir. Sim, essas sim são as tuas lutas. Essa é a carreira. Mas além de tirar esse peso, tira também o pecado. E Hebreus, ele tem um raciocínio, uma doutrina sobre o pecado que eu acho fantástica. Que pecado é que ele está falando? Ele está falando daqueles irmãos que mantinham os rituais da velha aliança, que Cristo havia morrido para não ser mais necessário. E aí o que acontece? Vai Jesus, morre na cruz para aquilo não ser mais necessário, e aqueles caras se rebelam contra Jesus e fazem. Estão entendendo o pecado, queridos? Eu estou morrendo na cruz para você não precisar mais sacrificar cordeiro, para você não fazer ritual de purificação. Eu morri na cruz por causa disso. Aí vocês vão lá e mesmo assim vocês fazem. Isso é pecado. E o Senhor está dizendo, esse pecado assedia você, envolve você, gruda em você. No raciocínio de Hebreus, do livro de Hebreus, queridos, o pecado engana. A palavra que aparece aqui como envolve, o pecado que nos envolve, ela só aparece aqui, em todo o Novo Testamento só aparece aqui. E quando ela aparece, ela causa uma dificuldade para os tradutores. E por isso que você lê esse versículo, nas diversas versões, ela vai estar escrito diferente. Mas existe uma coisa em comum. Uma filosofia que diz assim, o que eu quero, o que eu quero, e o que eu quero agora. Vou repetir isso. Eu quero o que quero, e o que eu quero agora. Essa é a filosofia do pecado. Por que você peca? Alguém aqui já passou, não precisa confessar pecado agora, não precisa levantar a mão. Mas será que você já passou por uma situação em que você pegou no celular para olhar pelo Instagram sem qualquer planejamento, como se fosse um vício? Você podia esperar para depois, mas você disse não. Eu quero o Instagram e o que eu quero agora. Por acaso você já passou por uma situação em que você nem estava pensando em trocar sua televisão, mas começou aquele fuar, Copa, tem que trocar a televisão. Aí você olhou para a sua conta e você não tinha dinheiro. Mas então você notou que você pode parcelar aquela compra em várias vezes. Calma. Não vamos ser legalistas. Eu não estou dizendo que se você comprou uma televisão durante a Copa em 18 vezes, você pecou. Calma. Entenda o que eu estou querendo dizer e aí você faz um julgamento. É melhor. O que eu estou querendo dizer o princípio desses homens eu quero o que eu quero. E o que eu quero agora. Você vai para a sua conta, aí você não tem dinheiro.
mas eu quero a TV e eu quero a TV agora. Aí eu vou lá, empurro o cartão e divido lá. A perder de vista. E quando eu digo perder de vista, não é a quantidade de prestação, não. É que você não olhou o saldo do seu orçamento para saber se cabia amarrar alguma coisa ali. Se você tinha um lastro que fosse confortável para botar uma prestação. Tipo, estava folgando R$300 no seu orçamento e você comprometeu 100. Não duvido, não. Talvez você não tenha feito isso na hora da compra. Por quê? Eu quero o que eu quero e o que eu quero agora. Essa filosofia do engano do pecado, eles disseram assim, esse negócio de seguir o Senhor é para herança futura. São benefícios eternos. Não. O que eu quero é o reconhecimento da sinagoga. E isso eu quero agora. Por isso é que eu prefiro ficar no sacrifício. É por isso que eu prefiro cumprir com os rituais e ser aceito. Porque eu já começo a curtir um negócio legal, que é a presença dos meus amigos da sinagoga. Meu Deus. A mudança na sua forma, pensa bem, guarde isso. A mudança na forma de buscar a Deus e na luta contra o pecado pode admitir falhas, mas, atente isso, não se deveria contar com elas. Deu para entender o que foi dito aí, queridos? Ou eu deixei muito complicado? A mudança na minha forma de buscar a Deus, isso é sobre legalismo, e na minha luta contra o pecado, pode admitir falhas. Ou seja, eu sei, eu vou lutar para não ser legalista, eu vou lutar contra o pecado. Mas eu sei que é possível que eu venha falhar. Mas eu não estou contando que eu vou falhar. Ou seja, eu vou lutar para nunca mais ser legalista e para nunca mais pecar. Ainda que eu entenda que isso possa acontecer. Mas essa não é minha luta. Essa luta é para não. E por que tem assim? Porque quando o texto coloca livrem-se disso, é um termo que está no aoristo. É um tempo verbal que diz assim, ó, é para acabar com isso. Estanca isso. Porque é um padrão de vida que você está vivendo até agora assim. Desculpa, você sempre está vivendo assim. Você está sempre sendo legalista. Você está sempre rodeado de pecado. Pecado grudado em você toda hora. Acaba com isso. Trava isso. Você vai dizer assim, agora chega. Chega de pornografia. Chega de roubar os outros. Chega de ser desonesto. Vou parar de mentir. Agora parou. Chega. A minha mentalidade não é de alguém que numa corrida vai dizer assim, não, eu vou ficar parando na minha corrida para ficar bebendo uma água, eu vou parar para dar uma volta, conversar com um colega. Não, quem entra na corrida diz, eu vou correr, que eu só paro quando chegar na linha de chegada. É assim que você corre na fé. Seja determinado e diga não ao pecado e ao legalismo. Em terceiro lugar, você segue a Jesus. Seguindo a carreira de Jesus. Siga o modelo de mentalidade de sucesso que Jesus teve. Ele é o primeiro corredor. Eu já sei. Ele já chegou lá na linha de chegada. Já tem um ganhador. Já tem um vencedor. Já tem um primeiro lugar. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele correu do mesmo jeito que eu estou correndo. A vantagem é que ele já chegou. Eu só preciso seguir por onde ele foi, para eu chegar lá também e bater o mesmo ritmo dele. Ele está dizendo assim, olha, corra olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é aquele, a ideia de ser autor também é aquele mesmo problema que eu falei agora há pouco, mas o meu entendimento, queridos, e fiquem à vontade para continuar estudando o texto e encontrar o entendimento de vocês, se eu estiver errado. O autor, a palavra autor aqui, ela está ligada a ser príncipe, está ligada a ser o primeiro. Ele é aquele que começou a carreira na cruz, quando nasceu,
viveu uma vida íntegra, morreu, foi ressuscitado e foi sentar lá no trono. Ele fez o percurso primeiro. Mas ele também é o consumador da fé. E a palavra consumar que aparece aqui não é a palavra terminar. A palavra teleiotes que aparece aqui na linguagem, falando em línguas. Você disse que na Igreja Batista não tem isso. Que aparece aqui quer dizer terminar, concluir, completar. Sabe o que está dizendo? Olha para Jesus, porque ele já começou a correr primeiro que você e ele já terminou a corrida. Ele é o autor e consumador da fé. O que você vai fazer é continuar na mesma corrida que o Senhor já percorreu. O Diego, que estudou educação física, ele disse que Jesus é o pré-treino, intratreino e pós-treino. Porque é Ele que nos prepara para a prova, é Ele que corre junto com a gente, e é Ele que nos recupera e nos repõe as energias quando a prova termina. Sabe, Ele começou lá, Ele corre com a gente, e quando chegar lá no final, Ele vai estar sentadão no trono, esperando você. Então Ele vai abastecer você de novo, com o isotônicozinho lá. Não sei se é isotônico que toma no final não, estou variando aqui. Agora Cristo, Ele não pense que Ele é apenas um recurso que você vai utilizar nessa caminhada. Na verdade, Jesus, Ele é a fonte de toda salvação, Ele provê tudo o que você precisa sim, mas Ele também é a razão por que você está correndo. E você vai correr por Ele. Em suma, Cristo começou primeiro e já cruzou essa linha de chegada. Agora, olha para Ele e vê o tipo de mentalidade que Ele teve. A mentalidade dele era, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Em troca da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz. Ou melhor dizendo, Ele suportou a cruz em troca da alegria que estava proposta, sem se importar com a vergonha. Entendeu a ordem? Ele suportou a cruz em troca da alegria que estava proposta e sem se importar com a vergonha que estava passando. A alegria era maior do que a vergonha. Esse é o tipo de mentalidade inabalável que faz com que Jesus não se importe com as coisas que Ele vai sofrer, não se importe com a vergonha que Ele vai passar. Sim, Ele poderia ser morto de qualquer jeito. Ele poderia simplesmente sentir uma dor forte de crucificação. Ou ainda uma dor forte de uma lança sendo enfiada no seu peito. Não, mas a morte do Senhor propositadamente teve um ingrediente a mais: vergonha. É isso que crucificação significava, vergonha. E Ele tinha que assumir aquela vergonha. Ele tinha que andar com uma cruz nas costas pelas ruas de Jerusalém até chegar ao Monte Calvário. Eu lembro daquela cena da Paixão de Cristo, que Simão está do lado e ele é colocado para carregar a cruz de Jesus. E ele fica angustiado e gritando, dizendo: eu não tenho culpa disso, essa cruz não é minha. Por quê? Porque isso era vergonha. E o grande lance é que quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele assumiu essa vergonha. Ele diz: não importa se eu vou passar por esse constrangimento, não importa se na cruz eu vou ficar seminu, não importa se eu, sendo Deus, aqueles que eu os criei, vão ficar falando a respeito de mim coisas pejorativas, não importa. E por que não importaria para Jesus passar por tudo aquilo? Ele tinha um trono para sentar logo depois. Ele tinha um trono. Ele diz assim: o trono vale a pena. O trono vale a pena. Quando você tiver que pagar o preço de viver mais pobre por causa de Cristo, lembre-se, o trono vale a pena. Quando as pessoas não quiserem contratar você porque você é crente, lembre-se disso. O trono vale a pena. Foi isso que Jesus pensou. Essa era a mentalidade de Jesus. Deus e as suas recompensas são superiores demais para serem rejeitadas em busca de honra das pessoas.
Você sabe o quanto que é difícil seguir a Cristo Jesus. E você sabe quando a dificuldade é que você às vezes respeita as pessoas mais do que você respeita a Deus. Você quer agradar as pessoas mais do que você quer agradar a Deus. O que realmente é valioso na vida para você? O que você ganharia falando de Jesus? Ou então, o que você perderia se parasse ou se deixasse de falar de Jesus para as pessoas? O que é melhor? O que Deus tem para te ofertar ou o que as pessoas podem tirar de você? E se você, ao invés disso, decidisse machucar seu pecado, falando de Jesus, justamente as pessoas que você mais teme. Vou repetir isso. E se você tomasse uma decisão agora, a pessoa que eu mais temo, é justamente para ela que eu vou falar de Jesus essa semana. Por que você faria isso? Porque a vergonha, porque o trono vale muito mais do que a vergonha. Jesus tem um modelo de sucesso diferente. Ele agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele, entenda isso, nesse lance de imitar a Jesus, pensa no que é sucesso para Jesus. Para Jesus, sucesso é sentar no trono. A gente já ouviu, eu já ouvi várias músicas, e você também. Agora é vitória, vitória vem vitória, depois de cima vem vitória, Deus manda vitória, Deus derruba a vitória, ai, manda vitória. Aí você vai ouvir os testemunhos, olha, tem uma vitória para contar, que foi, comprei um carro novo. Deus me deu uma vitória, eu fui curada do câncer. Deus me deu uma vitória, meu casamento está restaurado. Deus me deu a vitória. Aí começa a se pensar que vitória é você se dar bem agora. Aí você vê a nuvem de testemunho e vê que é um bando de derrotado. As testemunhas de fé é gente que foi preso, as testemunhas de fé é gente que foi roubado, as testemunhas de fé foi gente que foi maltratado, as testemunhas de fé é gente que fala mal dele. Aí são um bando de derrotados essas testemunhas de fé. Se vitória é aquilo, então aquilo ali é derrota. E na Deus diz, não, sabe quem seria o maior derrotado? Jesus Cristo. Porque depois de tudo que ele fez, mataram ele numa cruz. Derrota. Não, isso não é derrota, queridos. E a vitória que o Senhor está trazendo para nós não é essa. Não, peraí. Eu não estou dizendo que você não vai ser abençoado pelo Senhor nessa vida. Não, você vai. Eu tenho uma lista de bênçãos para contar. Coisas boas que Deus fez por mim. Tem gente aqui na igreja que estava com um tumor no útero. Fez o raio-x e está com tumor. Aí, PGM ora. Senhor, cura. Aí vai fazer a ressonância e o tumor não está lá. Aí a irmã diz, vem cá, e o que é isso aqui no raio-x? Aí o médico diz, é um tumor. E o que está aqui nessa ressonância? Não tem nada. E por que não tem nada? O médico diz, você não acredita em Deus? Sim, Deus faz essas coisas. Mas isso não é vitória. Isso é pura graça. Sabe qual é a vitória para quem está correndo? É chegar na linha de chegada. Isso é vitória. E acredite, se você entrou na carreira que Deus propôs para você, não tenha dúvida, essa vitória vai ser sua. Você vai chegar na linha de chegada. Cristãos sabem que são vitoriosos para que O que foi que eu escrevi aqui, pelo amor de Deus? Ah, irmão, eu entendi. Eu pensei que eu tivesse escrito heresia aqui. Desculpa. Mas cristãos sabem que são vitoriosos porque Cristo, a quem eles seguem, já está sentado no trono. É por isso que a gente sabe que a gente vai ganhar. É por isso que a gente sabe que a vitória é nossa. Existe algo que vai você pensar que a sua disciplina para agradar a Deus tem sido inútil. Existe algo que o faz pensar que a falta de resultados visíveis no seu ministério tem tornado o seu ministério inútil. Tire um tempo para olhar para Cristo, colocando a coroa sobre a sua cabeça na linha de chegada. Você consegue parar para imaginar essa cena, queridos? Você tem tempo na sua agenda para parar para pensar sobre isso? De pensar assim, para. Eu estou chegando, olhando para o céu brilhando, uma luz que eu nem consigo olhar direito. E aí eu estou diante do meu Senhor, todo suado, todo cheio de dor no joelho,
todo engembrado. Mas o Senhor vai colocando a coroa na minha cabeça. Sabe o que eu noto quando Ele está colocando a coroa na minha cabeça? Eu olho que a mão dele está furada. Eu teria muita dificuldade de receber a coroa se eu não tivesse corrido como ele correu. Não seria justo. Mas sabe, é isso que vai acontecer. As nossas lutas nem se comparam às de Cristo Jesus, mas mesmo assim nós vamos receber a coroa que Ele também tem. Ele vai dividir o trono conosco. Queridos, existe uma mentalidade forte em Cristo Jesus, existe um tipo de sucesso que o Senhor está querendo nos chamar a ter, e por fim, existe uma resistência à oposição que também Jesus tinha, e Ele quer para você. Nenhum inimigo do Senhor vencerá uma testemunha dEle. Nenhum inimigo do Senhor vencerá uma testemunha dEle. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não cansem e nem desanimem. Pensem muito nisso, deem atenção a isso. Para de ficar pensando e olhando para tanta coisa nessa vida. Para de encher a tua cabeça de tantas atrações e distrações que esse mundo tem, e para pensar bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem. Queridos, o texto está dizendo para aqueles irmãos: sabe por que vocês estão se cansando? Sabe por que vocês estão desanimando? É porque vocês não têm tempo para parar, para pensar bem naquele que vocês estão seguindo, porque ele suportou tamanha oposição dos pecadores e não desistiu. Eles quiseram convencer o Senhor a desistir, convencendo eles do legalismo. Eles criticaram Jesus porque não guardava o sábado. Eles criticaram Jesus porque não cumpria os rituais de purificação. Eles criticavam Jesus porque não cumpria aquilo que era feito no templo. Não foi só uma questão de argumento, não foi só na mente, não. Tinha uma coisa física. Era uma caça ao Senhor Jesus. Eles tentaram prender Jesus várias vezes. E enfim, aquela multidão, com a ajuda de homens perversos, o mataram e pregaram numa cruz. Essa foi a oposição que Jesus recebeu dos pecadores. E ele não parou, e ele continuou, e ele foi até o final. Lembrem-se disso para que vocês não cansem. Guardem esse princípio, queridos: desânimo e cansaço algumas vezes são falhas físicas. Em outros, é um pensamento longe do mestre. Muitas vezes são falhas físicas, mas em outros momentos, o seu cansaço e o seu desânimo é uma mente longe do mestre. Deixe-me concluir então. Ele está nos pedindo para correr. E ao pedir-nos para correr, ele pede que a gente siga uma proposta dele. E a proposta dele é: olha para as testemunhas. Olha para as testemunhas que passaram por que você passou e perseverou na fé. A segunda coisa que ele pede para você: abandone todo o peso e todo o pecado que assedia você. E por fim ele diz: corra orientado, olhando para Jesus Cristo. Continua correndo. A linha de chegada está logo ali. Pode parecer difícil agora, e pode ser um tanto desafiador, mas acredita que o Senhor Jesus, Ele está esperando você na linha de chegada. Feche os seus olhos, por favor. Se você está cansado de uma vida de pecado, se você está cansado de ser um religioso legalista, mas você gostaria de ter um encontro verdadeiro com Jesus, um relacionamento genuíno com Jesus, gostaria que Jesus perdoasse o teu pecado e te aceitasse como filho, e você gostaria de correr essa carreira da fé,
faz um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Nós gostaríamos de poder orientá-lo sobre como caminhar. Alguém deseja isso? Eu não queria que um monte de gente ficasse em pé agora, mas um grupo em especial. Um grupo especial. É você que está pensando assim: eu tenho sido muito relapso na minha carreira. Eu tenho corrido de qualquer jeito. Eu tenho corrido do meu jeito. A minha vida não se parece tanto com esse lance de lutar com agonia a carreira que o Senhor me propôs. Mas eu quero abandonar o legalismo, eu quero abandonar o pecado, e eu quero correr como meu Jesus correu. Se esse é o seu caso, se você entende que precisa tomar uma decisão desse tipo, nesse momento, é você que eu queria que ficasse em pé, porque eu gostaria de orar por você. Senhor, obrigado pelos frutos do Evangelho, os frutos da Tua Palavra, que falaram ao meu coração e falaram ao coração destes irmãos que estão aqui, e de uma forma especial a irmãos que precisavam muito ouvir sobre isso hoje à noite, e aqueles que estão em pé. Eles vêm correndo errado, ou talvez não estejam correndo, mas não é assim que eles querem continuar. Eles querem se envolver com a carreira do Senhor e correr da forma correta, não cheio de regras, mas cheio de amor por Ti. Não cheio de autoconfiança, mas cheios de confiança no Senhor. Não temendo homens, mas temendo a Ti. Enfrentando todas as adversidades que irão surgir, sabendo que outros que passaram por isso e confiaram no Senhor. E confiantes também, que logo ali nos encontraremos contigo. E é o Senhor que nos entregará a medalha ou a coroa da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Peraí, irmão. Eita. Desculpa, irmão, desculpa. Aquela alegria de ir embora, né? Aí o pastor, eita, não, é ruim.